Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade o acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje é uma imagem da vida humana, onde nós, como esse jovem, está sendo levado para a sepultura, assim também cada um de nós estamos caminhando para a sepultura, porque todos nós estamos caminhando para a morte. E nós precisamos justamente preparar bem esta morte, para que ela não seja uma morte eterna, mas seja uma morte para esse tempo, para que possamos experimentar em plenitude a vida eterna. Por isso que Jesus hoje, ele nos chama a atenção sobre algo que é essencial e importante para a nossa vida, porque nós estamos nessa caminhada, indo em direção dessa morte. E nós precisamos ter um grande cuidado, porque muitas vezes nós nos deixamos colocar num caixão e permitimos com que pessoas carreguem a nossa vida para a destruição. E nós precisamos ter esse grande cuidado na nossa vida, porque nós precisamos ter liberdade suficiente para refletir, discernir e escolher o bem supremo. Esse bem que vai nos levar para a salvação, que vai nos levar para o reino dos céus. Por isso que o Evangelho de hoje ele nos traz essa realidade onde nos faz refletir sobre a nossa própria vida, para que nós possamos refletir quem está conduzindo a nossa vida. Se são as más amizades que nós vamos seguindo e tentando agradá-las, ou se realmente o que conduz a nossa vida é o Evangelho, é o próprio Cristo. Por isso que nós vemos também no Evangelho onde Jesus ele chega do lado daquele caixão, onde aquela mãe está ali como que triste, angustiada, porque aquele era o seu filho único. E aqui a mãe é uma imagem da igreja, porque assim a igreja fica angustiada pelos seus filhos que se dispersam do caminho. Por isso que nós precisamos dar esse passo de liberdade, para que nós possamos em Cristo sermos verdadeiramente livres. E o Evangelho, nós vemos que quando Jesus chega ao lado daquele caixão, Jesus vai tocar aquele caixão. Ou seja, Jesus ele vem sempre ao nosso encontro, ele sempre toca a nossa vida, mas se nós não aprendermos a perceber a presença dele, o toque dele em nós, nós não vamos verdadeiramente nos permitir experimentar essa grande graça, essa graça da sua presença, da presença de Cristo em nossa vida. Por isso que Jesus, ao tocar aquele caixão, todos param e ele vai dizer: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Aqui nós vemos como que Jesus Cristo ele dá uma ordem àquele morto.
Ou seja, ele reconhece aquele morto como um jovem, alguém, e o jovem é alguém que tem ideais, tem sonhos. Ou seja, aquele jovem estava morto com os seus ideais, com os seus sonhos. Jesus, ele vai ali ressuscitar esse jovem e vai dizer: eu te ordeno, levanta-te. Ou seja, aqui nós temos 3 coisas essenciais que têm a ver com a nossa própria vida. Como dizia, a juventude é o símbolo dos ideais, dos sonhos elevados. E nós precisamos aprender a conservar esses sonhos, esses santos ideais que nos levarão para o reino dos céus, que são aquelas coisas que motivam verdadeiramente a nossa vida. Depois, Jesus diz: eu te ordeno. Ou seja, aqui nós vemos que Jesus Cristo, ele nos dá uma ordem, ele nos dá um caminho, e esse caminho é um caminho de obediência ao Sagrado Evangelho. E depois ele diz: levanta-te. Aqui esse levanta-te, ele tem a ver com 3 coisas essenciais: levantar da morte, para que nós possamos viver uma nova vida, levantar-se daquilo que são os nossos comodismos que nos impedem de realmente dar um passo decisivo de entrega a Deus. E um terceiro levantar, que significa um estar de prontidão, para servir a Deus em sua obra de salvação. Por isso que nós precisamos dar esse passo de acolhida a Jesus Cristo, aquele que vem ao nosso encontro, toca a nossa vida, para que nós possamos levantar da morte e permitir que Ele conduza a nossa vida, porque todos nós estamos caminhando para a sepultura, mas se essa sepultura, se essa morte, ela vai ser eterna ou passageira, aí somos nós que vamos escolher. Por isso que precisamos sim viver nessa vida como quem vai morrer, para que possamos ser reconhecidos depois da nossa morte como aqueles que souberam bem viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.